Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Acho que Vi um Espírito. Esse podcast onde eu narro histórias sobrenaturais enviadas por pessoas reais e explico de acordo com o espiritismo. Então hoje eu vou contar para vocês a história da Mariana e depois da história a gente vai conversar sobre como o espiritismo pode explicar o que aconteceu. Lembrando que as histórias contadas aqui são enviadas por pessoas reais e que os nomes e locais foram alterados para garantir a privacidade de quem enviou. Então, bora começar! A Mariana ela tem 28 anos e ela trabalha como social media, então ela passa boa parte do dia dela conectada nas redes sociais, atendendo os clientes dela, né? Criando conteúdo, respondendo mensagens, e ela ama o que ela faz. Ela trabalha por conta própria, na casa dela, então ela tem liberdade de horário, consegue encaixar os compromissos dela e principalmente tem qualidade de vida. Numa festa de confraternização de um dos clientes dela, ela conheceu o Luciano. O Luciano é um cara bacana, educado, engraçado, uma conversa ótima. Eles se interessaram um pelo outro, começaram a sair, tava tudo lindo. 2 meses depois, Luciano pediu a Mariana em namoro. Ele era o cara perfeito, atencioso, carinhoso, simpático com todo mundo, muito respeitoso. Um namorado perfeito mesmo, a Mariana estava no céu. Todo mundo gostava do Luciano, a família da Mariana, as amigas. Mari, onde você achou esse homem? Você ganhou na loteria. E a Mariana também era só elogios para ele. Depois de uns 6 meses de namoro, algumas coisas começaram a mudar. Começou muito sutil, sabe? Alguns pequenos sinais aqui e ali, do tipo, quando eles iam em alguma festa da família da Mariana, ela tinha os primos dela, eles conversavam com todo mundo, mas quando eles iam embora, o Luciano soltava um comentário como quem não quer nada. Nossa, aquele seu primo gosta muito de conversar com você, né? Ou então, às vezes, quando eles saíam com as amigas da Mariana, ele falava assim... Ah, essa sua amiga não é legal pra você, muito escandalosa, muito dada, sabe? Só que isso nunca acontecia na frente das pessoas. Era só quando tava ele e a Mariana sozinhos. Na frente das pessoas ele era o cara amigão. Passou um tempo, ele começou a cobrar algumas coisas, sabe? Assim, ele começou a pedir a senha do celular dela. Ele no começo falava que era só pra ver alguma coisa na internet porque o celular dele tava carregando. Mas depois ele entrava mesmo no Facebook dela. Isso era a época que as pessoas usavam o Facebook ainda, sabe? E aí ele começava a implicar com comentários que ele via. Questionava quando ela curtia alguma coisa. Mas no começo era muito pontual. Só que isso foi crescendo devagarinho, sabe? Aí chegou num ponto que ele implicava até com posts que ela tinha feito anos antes de conhecer ele. Quem que é esse aqui na foto? Não apagou a foto porque quer ficar lembrando? Ah, gente, vamos combinar, né? Qual a função de uma foto? É guardar uma memória. Só que pro Luciano não, chegou num ponto que ele achava que ele tinha que bastar pra ela. Mas como eu falei, isso foi acontecendo devagar. Um cara super legal, uma demonstração de ciúme. Um cara muito legal e carinhoso de novo e mais uma demonstração de possessividade. E as coisas foram acontecendo de um jeito que ele foi afastando ela da família dela e dos amigos. Só que como ele era um cara muito legal com todo mundo, e ela já estava super envolvida, todo mundo achava que esse afastamento era por causa do trabalho dela, porque ela mesma falava isso, sabe? Um ponto importante aqui é que a Mariana morava sozinha e o Luciano morava com os pais. Então ele ficava muito mais na casa dela porque lá eles tinham mais privacidade. E lembra que eu falei que ela trabalhava de casa? Pois é, o Luciano trabalhava em esquema híbrido, então de segunda e terça ele ia para o escritório. Mas quarta, quinta e sexta ele trabalhava de casa. Então, ele começou a fazer esse home office dele na casa dela. Olha só que maravilha. Então ele só dormia na casa dos pais dele na segunda e na terça, que eram os dias que ele trabalhava no escritório, e na terça ele também jogava futebol com os amigos do trabalho e chegava super tarde. Você vê, né? Ele tinha o social dele, mas ela não precisava. Isso estava incomodando a Mariana, mas de algum jeito ela se sentia presa e ela não sabia explicar. Ela diz que não era dependência emocional, mas eu discordo um pouco disso, então lembra dessa informação, tá? Até aqui só aparece uma história de um relacionamento tóxico, né? Só que agora é que o negócio complica. Nos dias que o Luciano não estava na casa da Mariana,
ela sentia alguma coisa estranha e ela não sabia o que era. Ela me disse que ela não lembra bem quando começou, mas que ela acha que foi no mesmo tempo que o Luciano começou a ficar ciumento. Só que ela começou a atribuir essa sensação a uma angústia por saudade dele. Olha isso, gente. Um desses dias que ela estava sozinha em casa, ela estava assistindo uma série sentada no sofá e ela sentiu alguém sentando do lado dela e encostando nela. A Mariana congelou. Ela não conseguiu reagir. Ela não tinha nem coragem de olhar, mas ela disse que pela visão periférica ela percebia um vulto ali. Ela me falou: Gustavo, o que eu senti foi físico. Eu senti como uma pessoa se encostando mesmo. Não era angústia, eu não estava cochilando, era dia ainda. Mas a Mariana não lembra como foi que isso se afastou. Mas ela disse que ficou ali sentada muito tempo até se acalmar. Depois desse dia, isso foi ficando cada vez mais intenso. Uma sensação que tinha alguém ali observando sempre quando o Luciano não estava lá. Ela fala que quando ela estava deitada na cama, ela sentia isso sentando na cama dela. Ela chegou a comentar isso com o Luciano, mas sempre que ela falava, ele falava: Ah, isso é coisa da sua cabeça. Você tá trabalhando demais e a cabeça fica cansada vendo coisa. Ele nunca levou a sério. Nunca. Além dessa presença, a Mariana começou a sentir muito cansaço. Um peso no corpo, um desânimo, e isso era o tempo todo, não só quando o Luciano não estava lá. Ela dormia, mas ela acordava exausta. A Mariana fala que não sabe por que ela falou disso só pro Luciano. E o pior é que quando ele falava que era coisa da cabeça dela, ela aceitava. Ela simplesmente ignorava tudo que ela estava sentindo. E ela estava sentindo como se ela estivesse num filme de terror. Segunda e terça eram os dias que ela sentia medo. Ah, Gustavo, mas ela podia ir pra casa de alguém da família pedir ajuda. Gente, hoje ela tem consciência disso, mas ali ela sentia como se o Luciano fosse o único porto seguro dela. Era horrível porque ela se sentia sufocada por ele e ao mesmo tempo não via outra saída. O pior dia foi quando ela disse que ela estava tomando banho e quando ela olhou, ela viu alguém ali, do lado de fora do box. Era um vulto, mas ela disse que dessa vez era mais palpável. Ela não sabe explicar, porque antes ela só via meio que de canto de olho, sabe? Mas agora não, tá ali. E ela ali tomando banho vulnerável e aquilo tava ali. A Mariana, ela não era religiosa, mas ela veio de família católica, então naquela hora do desespero, o que ela fez? Ela começou a rezar. Ela não sabe quando, mas a coisa sumiu. Ela estava morrendo de medo de sair do banheiro. Só que quando ela saiu, ela lembrou de uma cliente que tinha comentado com ela uma vez que frequentava um centro de Umbanda. O nome dessa cliente era Cíntia. No desespero, a Mariana mandou mensagem para Cíntia. Ela nem sabe como, porque elas não tinham uma relação pessoal. Bom, mas ela contou para Cíntia o que estava acontecendo na casa dela. Ela não comentou sobre o Luciano, ela falou só da presença mesmo. Aí a Cíntia convidou a Mariana para conhecer o centro que ela frequentava. E olha só, ela ia no centro sempre às terças-feiras à noite. Ou seja, o Luciano não ia estar lá. Bom, pro Luciano, ela disse que ia participar de um treinamento corporativo de um cliente que ela precisava registrar para postar nas redes sociais. E falou que isso ia acontecer todas as terças-feiras nos próximos 2 meses. Na verdade, ela nem sabe por que ela falou isso, porque ela nem sabia se ela ia gostar de ir no centro. Mas ela achou que ela tinha que falar, então falou. É óbvio que o Luciano não gostou nada, né? Só que como era coisa de trabalho, ele teve que aceitar e pronto. Na primeira vez que a Mariana foi no centro, ela estava lá sentada e uma senhora passou por ela, voltou, olhou para ela assim e falou: Alguém fez um trabalho pra você. A Mariana meio que ficou em choque, mas a gira já ia começar. Gira, gente, é a cerimônia que acontece na Umbanda, tá? Que é o equivalente a uma missa católica, a um culto evangélico, enfim, é o equivalente da Umbanda, chama-se gira. Então a gira ia começar e nem deu tempo da Mariana perguntar nada pra essa senhora. E, gente, a Mariana adorou. Ela se sentiu super bem lá no centro e falou que ia começar a frequentar. E não é que conforme a Mariana foi frequentando o centro, ela começou a se sentir melhor? Aquele cansaço foi diminuindo, aquela presença na casa estava cada vez mais rara de acontecer. Só que tinha um detalhe.
Quando chegava terça-feira, perto da hora dela ir pro centro, ela começava a sentir um cansaço e um desânimo que vinha do nada. Mas ela foi firme, ela continuou indo. Na quarta semana seguida que ela estava frequentando, a mesma senhora que falou com ela lá no primeiro dia chamou a Mariana para conversar. A Mariana falou que essa senhora estava incorporada, que falou o seguinte: Olha, minha filha, o trabalho que fizeram para você já está sendo desfeito. Mas você precisa continuar rezando e controlando o que pensa. Tudo vai passar. A Mariana estava tão aliviada. Ela se sentia muito bem ali. Mas na hora que ela estava saindo do centro, quem estava lá na porta? O Luciano. A Mariana gelou. Mas ele chegou todo sorridente, como sempre, né? Ele foi simpático com todo mundo, deu um beijo na Mariana e falou: Oi, amor, hoje o jogo terminou mais cedo e deu pra eu vir te buscar. Ele falou isso na maior naturalidade. E a Mariana, meio em choque, se despediu de todo mundo e foi com ele. O sorriso e a simpatia dele desapareceram no momento em que eles ficaram sozinhos no carro. O Luciano estava furioso. Ele falou que aquele lugar era do demônio, que ela estava ficando louca, que ele estava falando aquilo pro bem dela. Ainda bem que eu resolvi te seguir e descobrir onde você estava indo. A Mariana, que antes estava tão tranquila, tão aliviada, tão bem, começou a chorar, desabou. E ele continuou a discussão. Já que você tá vendo coisa na sua casa, então eu vou morar lá com você, pronto. Já tá na hora mesmo. Hoje eu vou dormir lá, amanhã mesmo eu vou pegar minhas coisas na casa dos meus pais e tá tudo certo. Aquela noite foi terrível. Ele insultou ela, começou a ofender, falava que ela tinha que se tratar, que ela era maluca, colocou ela abaixo do chão. A Mariana nem conseguia reagir, ela só chorava. Aí ele começou a chorar, pedir desculpa, sabe aquela manipulação? Nisso, ele foi tentando convencer a Mariana a ter relação com ele. Ele não era violento fisicamente, só que, gente, é um abuso absurdo que ele fazia. Enquanto a Mariana se esquivava dele, ela lembrou do que aquela senhora disse pra ela e ela começou a rezar. Nesse momento que ela estava rezando, ela viu do lado dela um senhor de pele preta com uma feição muito amorosa. Esse senhor falou pra ela: Fica calma, filha. Fica calma. O Luciano, ele parou de repente com as investidas, virou pro lado e dormiu. Na manhã seguinte, a Mariana acordou completamente diferente. Ela estava com uma coragem, uma disposição. Ela olhou pro Luciano e pela primeira vez sentiu que não estava mais presa naquilo. E com uma firmeza que ela nunca teve antes, ela terminou o relacionamento. Aí, né, o Luciano chorou, se fez de vítima, aí depois mudou, falou que ela não ia ser nada sem ele. Bom, a Mariana ficou firme, mandou ele embora e falou que não queria mais ver a cara dele nunca mais. E, gente, mudou a vida da Mariana. Os dias foram se passando, a Mariana continuou indo no centro, agora muito mais leve, com a cabeça no lugar. E lá ela descobriu que o Luciano tinha feito um trabalho para prender ela nele. Eles explicaram para ela que tinham algumas entidades que aceitavam esses trabalhos. E o fato do estado emocional dela estar muito enfraquecido permitiu que essas influências afetassem ela ainda mais. E quanto mais frágil ela estava, mais suscetível ela ficava. Mas agora, gente, estava tudo bem. Lógico que o Luciano foi atrás dela várias vezes. Ela chegou até a falar pra ele que ela ia pedir uma medida protetiva. E depois de um tempo ele parou de incomodar e ela nem teve mais notícia. Que coisa, né, gente? Olha, que história. Mas agora, bora de explicação? Bom, vamos começar pelo básico. A Mariana, sim, ela tinha dependência emocional. Mesmo que ela dissesse que não. Se a pessoa tá sofrendo, se ela se sente sufocada, percebe que tem algo errado, mas mesmo assim ela não consegue sair, isso é um sinal claro de dependência. O Luciano, ele conseguiu manipular os sentimentos dela ao ponto de ela achar que ele era o único porto seguro.
Gente, isso óbvio que é uma dependência emocional. Tá, mas o que isso tem a ver com o espiritismo? Então, muitas relações difíceis podem ter origem em outras vidas. Eu digo podem, não quer dizer que isso é uma certeza, tá? Então a Mariana e o Luciano podiam ter sim, né, um passado juntos numa vida anterior, e esse vínculo que veio de outras encarnações podia estar agora, né, no formato desse relacionamento, para que eles pudessem resolver algumas pendências, aprenderem e evoluírem, né? Ou seja, podia ser um reencontro para acertos de contas ou simplesmente um aprendizado. Mas o fato é que ali, naquele momento, sendo de outras vidas ou não, a relação era destrutiva para Mariana. E essa relação destrutiva, essa relação abusiva, fez com que o emocional dela ficasse frágil. E isso abriu as portas. A gente sabe que quando a gente tá mal emocionalmente, tudo parece pior, né? Então, só que, além disso, quando a gente tá triste, inseguro, se sentindo sozinho, a nossa vibração baixa. E quem que se aproxima nessa hora? Os espíritos que vibram na mesma sintonia que você. Se você tá com pensamentos pesados, quem chega perto? Os espíritos pesados. Se você tá bem, elevado espiritualmente, quem se aproxima? Os espíritos bons. É simples assim. A Mariana, ela tava triste, angustiada, achando que não tinha saída. Isso fez com que ela ficasse ainda mais vulnerável àquela presença que ela começou a sentir na casa. Tá, agora segura essa. E se esses espíritos que estavam atormentando a Mariana fossem inimigos dela de outra vida? Sim, porque isso acontece. Tem espíritos que ficam presos no passado e que querem vingança. E quando a pessoa encarna de novo, eles continuam ali perseguindo. São nossos obsessores. Só que, gente, vamos combinar que se a gente tem alguém cobrando a gente, é porque alguma coisa a gente fez. E a gente tem que reparar. E não, eu não tô querendo dizer que a gente tem que sofrer na mão desses espíritos, não. Só tô falando que a gente não tem que ficar culpando o obsessor por tudo. Então pode ser que alguém do passado dela ainda estivesse por ali, tentando fazer ela sofrer. Sabe o que é pior? Esses espíritos aí podem ter usado o próprio Luciano como instrumento. Sim, eles podiam estar influenciando o comportamento dele para ele ser ainda mais controlador, mais possessivo, mais abusivo. E não, isso não justifica o comportamento dele. Porque o espírito obsessor não torna uma pessoa boa numa pessoa ruim. Ele só vai potencializar aquele sentimento. Só que também tem um outro lado. Porque às vezes não são inimigos do passado, nem tudo tem a ver com vida passada. Podem ser espíritos que simplesmente estão ali se aproveitando daquela energia negativa. A casa da Mariana virou um ambiente pesado, cheio de angústia, e esses espíritos ruins, eles se alimentam dessa energia. Então eles ficam ali, aproveitando uma brecha. Tá, mas e o tal trabalho de amarração? Bom, aí vem um outro ponto. Será que o Luciano fez realmente algum tipo de trabalho para amarrar a Mariana? Tá, a entidade lá no centro diz que sim. E isso realmente é possível. Existem sim espíritos inferiores que aceitam esse tipo de serviço porque eles ainda são muito apegados à matéria, não evoluíram ainda. Então pode ser sim que tenham algum ou alguns espíritos que aceitaram esse pedido do Luciano. E gente, isso pode ser consciente ou inconsciente, tá? Então mesmo que tenha tido algum trabalho feito, isso com certeza não foi o único fator, porque tinha uma soma de fatores ali. Tinha o ambiente que estava pesado, a questão da Mariana estar frágil e se sintonizando com esses espíritos inferiores, mais esse fator, né, de espíritos que estão trabalhando, entre aspas, para o Luciano. Então foi uma soma de coisas que aconteceu ali com a Mariana. Tá, mas agora olha que interessante. Assim que a Mariana começou a frequentar o centro, ela começou a se sentir melhor. E o que isso significa? Que os espíritos do centro fizeram algum tipo de mágica que resolveram tudo por ela? Não, óbvio que não. A grande mudança foi na própria Mariana. Quando ela começou a ir no centro, ela começou a ouvir coisas novas, começou a rezar, começou a se fortalecer espiritualmente, ela foi elevando o pensamento e isso mudou a vibração dela. Então, com essa mudança, ela se sintonizou com os espíritos mais elevados que conseguiram ajudar. E, gente, isso não é porque ela foi num centro de Umbanda, isso podia ter acontecido em qualquer lugar. Podia ser numa igreja católica, numa igreja evangélica, num centro espírita, num templo budista, qualquer lugar que ela elevasse esse padrão vibracional dela, ela ia conseguir se alinhar com esses espíritos mais elevados que iam ajudar ela. A espiritualidade está sempre ali presente tentando ajudar. Cabe a nós sintonizarmos com eles, porque é que nem um rádio, se a gente sintoniza numa frequência, a gente vai captar aquilo que a frequência está transmitindo. Se a nossa frequência está com os espíritos negativos, é onde a gente vai ficar. Elevando a frequência, a gente consegue ter a ajuda dos espíritos superiores. Então, quando falaram para ela que o trabalho estava sendo desfeito, na verdade o que estava acontecendo era que ela estava saindo daquela sintonia ruim. Ela mudou e com isso os espíritos ruins perderam a força. Mas tem outra coisa.
toda vez que chegava na terça-feira, perto da hora do centro, a Mariana ficava exausta, com desânimo inexplicável. O que era isso? Gente, se tinham espíritos ali que estavam se alimentando daquela energia ruim, é óbvio que eles não queriam que ela fosse, porque eles sabiam que isso ia enfraquecer a influência deles sobre ela. Então o que eles faziam? Eles potencializavam esse ataque, né? Eles mandavam esses pensamentos de cansaço, preguiça, qualquer coisa para ela desistir. Só que ela insistiu e foi mesmo assim. E aí quando ela percebeu, ela já estava forte o suficiente para dar um basta naquela situação de uma vez por todas. E é isso que o Espiritismo ensina. A verdadeira proteção contra essas influências, ela vem de dentro. É o que a gente pensa, é o que a gente sente, são nossas escolhas. É tudo isso que determina o tipo de energia que a gente atrai para nossa vida. Entendeu? Então é isso, pessoal. Lembrando sempre que essa explicação ela está de acordo com a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, tá? Então se você tem uma outra explicação, se segue uma outra religião ou filosofia, eu quero muito saber a sua opinião. Então deixa seu comentário lá no nosso Instagram. Lá tem um post referente a cada episódio. Assim fica mais fácil da gente trocar opinião. Sejam respeitosos, lembrando que intolerância religiosa é crime e que a gente não tá aqui para provar que a gente tá certo, e sim para trocar experiências. E se você quer ter sua história contada aqui, envie um e-mail para achoqueviumespirito@gmail.com. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!